Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem qual é a diferença entre comunicação, linguagem e língua? Se não, fica aqui comigo porque hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre esses conceitos tão importantes aí para a área da linguística. Começando, para nós entendermos então o que é comunicação. Comunicação ele pode ser definido então como um processo complexo de informação usado para influenciar o comportamento dos outros. Processo interativo desenvolvido em contexto social, requerendo um emissor, que codifica ou formula a mensagem, e um receptor, que a decodifica ou compreende, ou seja, aquele que vai receber a mensagem. Todo o processo de comunicação, ele está baseado na interação. Se eu comunico algo a alguém. Todo processo de comunicação, ele tem uma intencionalidade, ele não é vago, ou seja, ele tem um propósito a ser definido. Como ali Franco, Reis e Gil vai nos trazer, ele traz um contexto gerado no contexto social. Ele é gerado no contexto social. E ele requer sempre, minimamente, 2 pessoas, 2 sujeitos, aquele que codifica e aquele que vai decodificar. Wesley, mas e se eu for mandar um recado, se eu for fazer um panfleto? Um panfleto também, por mais que ele não esteja diretamente com o seu interlocutor, tem aquele que codifica a mensagem e terão aqueles que vão ler a mensagem ou ouvir a mensagem, no caso do panfleto, ler a mensagem. Então sempre é um processo interativo. Todo o processo de comunicação, ele é interativo. E ele tem como base o que? Alterar, né, influenciar o comportamento do outro. E como assim influenciar o comportamento do outro? Dentro do campo da psicologia, isso é o mais básico que nós temos, justamente porque o psicólogo, a partir da sua fala, ele vai levar ali o seu consulente à reflexão e a partir desse diálogo, desta comunicação de novas ideias, vai levar novas reflexões, buscando uma nova postura, um novo comportamento. Um professor na sala de aula, quando está ministrando a sua aula, ele busca uma mudança de comportamento dos seus estudantes, né, que eles aprendam o conteúdo, que apliquem esse conteúdo de alguma forma. Então, toda comunicação ela tem uma intencionalidade e, basicamente, essa intencionalidade pode ser identificada, então, como influenciar o comportamento de outrem. Seguindo, linguagem. O que nós podemos considerar como linguagem? Linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos, através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais e etc. Quando nós falamos então da forma de comunicar, como quando nós comunicamos algo, é por meio da linguagem. Então, seja ela a partir de signos convencionais, como por exemplo o alfabeto, como os símbolos alfanuméricos, né, os números e as letras. Então, são símbolos convencionais que na nossa sociedade, vamos pensar aqui Brasil, qualquer pessoa que você apresentar, sendo ela alfabetizada, ela vai saber identificar aquele signo. Pode ser signos sonoros, né? Neste momento, eu estou me comunicando com vocês com signos sonoros, ou seja, o encadeamento de alguns sons vão produzir o que nós chamamos de palavra, né, a partir da minha fala, e que vocês são capazes de compreender. Então ela está marcada dentro de um contexto sociocultural. Por exemplo, se eu falar mesa, todos sabem o que é uma mesa. Automaticamente vão gerar ali na sua mente um talvez, né, aí depende, a gente pode discutir isso depois em outras disciplinas, né, dos processos psicológicos básicos. ah, Algumas pessoas vão criar a imagem da mesa, outras pessoas vão pensar na palavra mesa, mas todos vão entender, porque nós somos falantes nativos de uma mesma língua. Agora, se tivesse um alemão aqui e eu falasse mesa, talvez, se ele não soubesse a língua portuguesa, ele não compreenderia aquilo que estava sendo falado. Então, esses signos sonoros, muitas vezes, né, também são convencionais. E tem símbolos sonoros que não são convencionais. Por exemplo, o assovio. Então, uma pessoa dentro do contexto familiar, ele pode ter um certo assovio para identificar, chamar os irmãos, chamar o cachorro, chamar os animais, para brincar de alguma forma, né, fazer umas brincadeiras sonoras, e isso pode estar marcado aí dentro de cada cultura também. Símbolos gráficos, dentro dos símbolos gráficos nós podemos falar também dos desenhos, ali vai entrar também o picho, grafite, desenhos, marcas que nós deixamos nas mesas, nas carteiras escolares, e aí para quem tiver interesse um pouquinho sobre isso, pode dar uma lidinha lá na minha tese, que eu falo um pouquinho sobre essas marcas, né, deixadas dentro
no campo da cidade, então as marcas que nós deixamos ali nas árvores, nas paredes, isso é uma característica, né, humana, mas enfim. E também na linguagem gestual, e dentro das linguagens gestuais nós podemos falar, por exemplo, da Libras, que é a língua brasileira dos sinais. Então ela é uma língua, porém, entretanto, todavia, a sua forma de comunicação, a sua linguagem é gestual visual, ou seja, a partir dos movimentos de sinais feitos ali no corpo, né, sobretudo com as mãos. Então, quando nós falamos então de linguagem, nós estamos tratando sobre fala, escrita, desenho, dança, música, a matemática e sobre diversas outras possibilidades. Desde que esta coisa em si ela esteja ali passando para você uma ideia ou um sentimento, nós podemos identificá-la então no contexto linguístico como linguagem. E a língua? O que que difere a língua da linguagem da comunicação? A língua por si é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. É o exemplo da mesa e do alemão que eu dei para vocês agora há pouco. A língua, ela é uma característica, então, de um determinado povo. Ela tem regras, né, para que ela, exista, ela tem regras para que ela possa ser utilizada e considerada uma língua. Então ela tem uma morfologia, uma sintaxe, ela tem uma fonética, ela tem uma fonologia, ela possui características específicas para ser determinado como uma língua. E dentro disso nós temos, então, a língua inglesa, a língua portuguesa, a língua brasileira dos sinais, nós temos o espanhol, nós temos o italiano e por aí vai. Porque são características, são regras e características definidas por um determinado grupo social. E esse grupo social é quem então define como vai ser a fala, como que vai ser ali a sua forma de comunicação e linguagem. Sem falar isso, né, no Brasil, a nível de curiosidade agora, nós temos 2 línguas oficiais, né, então nós temos a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, e nós temos a Libras, também tem a língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua oficial, tá. E para nós é muito importante aprendermos, né, porque pensarmos aí dentro de um contexto de saúde, quantas pessoas surdas estão fazendo terapia hoje? Quantos psicólogos têm ali então a Libras como uma segunda língua, para fazer o atendimento dessas pessoas surdas. Coisas para nós pensarmos aí durante a nossa graduação. E quando nós falamos de linguagem, então voltando um pouquinho à questão da linguagem agora, né, já definindo aí o que é comunicação, comunicação, linguagem e língua, dentro da linguagem, nós podemos defini-la, né, ou melhor, subcategorizá-las como verbal e não verbal. Quando nós falamos de uma linguagem verbal, nós estamos falando de algo que pode ser, então, falado, oralizado ou lido, escrito. E quando nós falamos de uma linguagem não verbal, nós estamos falando de uma gama muito grande que são símbolos, sinais, signos, marcas, desenhos, gestos, eh, o próprio corpo, né, pode trazer ali então uma forma de comunicação, a partir então dessa linguagem que é não verbal. Então, a linguagem verbal, ela tem um propósito que é específico, que é informar, comunicar, responder, perguntar, relatar, influenciar, ordenar, instruir, ou seja, lembra que nós falamos lá no início que é alterar o comportamento, né, estimular o comportamento de outro? Então aqui, a nossa linguagem, verbal, ela tem essa perspectiva. E ela pode ser então falada ou escrita, oralizada ou, lida de alguma forma. E sempre, né, a partir da língua do seu interlocutor. Ou seja, eu estou neste momento utilizando a linguagem verbal oralizada, uma comunicação oral, para falar com o meu interlocutor, que são vocês. Eu sou o comunicador, vocês são aí os receptores. E para eu falar com vocês, nós temos que falar na língua nativa de nós, que é comum para nós, aliás, né? Uma língua que seja comum para nós, que é a língua portuguesa. Se eu tivesse falando aqui japonês, né, todos entenderiam na sala? Todos poderiam ser capazes de compreender a minha mensagem? E aí nós já vamos pensando um pouquinho também sobre alguns problemas que nós temos na forma de comunicação, que é quando nós não falamos a mesma língua. Seguindo, linguagem não verbal, nós falamos sobre imagens visuais, então placas, desenhos, iconografias, e também de uma linguagem que é corporal. Então, mímicas, expressões, gestos, olhares, posturas, movimentos. E aqui eu sempre gosto de dar o exemplo da mãe. A mãe era aquela que ela não precisava falar nada, mas ela só olhava ali de canto de olho ali, a gente já sabia o que significava aquele olhar.
Ela só levantava um dedinho, nós já sabíamos o que aquilo significava. Mostrava o chinelinho, a gente já sabia o que aquilo significava. Isso é uma forma de comunicação e é uma linguagem. É uma linguagem não verbal, que é a partir de objetos, do corpo, de olhares, de gestos, nós somos capazes de compreender a intencionalidade do outro, a ideia que ele quer passar. Da mesma forma como quando nós fazemos um joinha, da mesma forma quando nós somos um pouquinho mal educados, mostramos outro dedinho ali, né, para as pessoas, tudo tem uma intencionalidade, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E a nossa fala, o que é a fala? Então a fala é um dos modos usados na comunicação e é um modo verbal oral de transmitir uma mensagem. É, por excelência, a materialização e manifestação da linguagem. E eu acho lindo essa parte, né? Esse conceito. A fala é a materialização, né? Ou seja, algo palpável da manifestação. Apesar de não ser algo tangível, é algo que traz uma característica e uma marca específica do ser humano, específica do sujeito, né. A sua fala, a sua comunicação, a sua voz, seja ela oralizada, seja ela de forma gestual, a partir dos sinais, é algo que nos caracteriza enquanto sujeito, é algo que nos marca dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de um povo. É aquilo que faz com que a gente, venha à existência. É nós podermos nos comunicar, é nós podermos falar. Imagina você se você não pudesse falar ou se comunicar de qualquer outra forma, qual seria ali o sentido da sua existência, né? Ou quais sentimentos te permeariam? Então a fala é algo extremamente importante, né? E que durante muito tempo ela foi ali, né, tesourada, tolhida de alguns sujeitos, como ainda é até hoje. Então alguns sujeitos perdem esse direito à fala, alguns sujeitos, né, têm a sua fala menorizada diante de algumas situações. E aí nós vamos compreender que nem todos podem falar sobre tudo e em todos os lugares. E aí nós vamos entrar num contexto que é da ordem do discurso, mas daqui a pouquinho a gente volta nisso. Então, a linguagem é uma ação comum e natural, ou seja, a forma de se comunicar a partir da linguagem é algo natural e comum ao ser humano, é inato ao sujeito. Um bebê, ele não está ainda permeado ali na língua, mas ele tem uma forma de comunicação. Ele chora e ele tem o leite. Ele chora de uma outra forma, ele tá mostrando que ele tá com dor. Ele chora de uma outra forma, ele tá querendo um colo, um mimo. Então ele tem uma linguagem, que é uma linguagem ali a partir do choro, tá? Então isso é algo natural e inato do sujeito. A língua não é algo natural. A língua não é algo inato do sujeito, porque ela é determinada a partir do contexto sociocultural, geográfico de onde você está. Se você nasce no Brasil, você vai aprender língua portuguesa brasileira. Se você nasce em Portugal, você vai aprender a língua portuguesa de Portugal. Se você nasce na China, você vai aprender mandarim. Se você e outros ideogramas lá. E se você for para a Espanha, vai aprender espanhol. Ou seja, a língua ela é marcada a partir do lugar geográfico, histórico, social do qual nós partimos. A linguagem não. Então, as pessoas em geral não param para pensar no milagre que é a capacidade da linguagem. O ser humano tem o poder de entrar na mente de outro ser humano, despertando curiosidade, aguçando a imaginação, manipulando ideias, mudando atitudes, gerando conflitos, tudo apenas com o poder do uso da palavra. E Gomes, quando vai trazer essa ideia, ela, claro que não está pensando ali, de fato dentro do campo da psicologia, mas para nós esta fala é muito potente para nós pensarmos um pouquinho da relação e do poder que o psicólogo tem a partir da linguagem, a partir da comunicação. Porque uma das funções ali do psicólogo, né, claro, salvo e não, minimizando ali a sua atuação, mas é entrar na mente do seu consulente, é buscar compreender aquele contexto que ele está trazendo e influenciá-lo a ter um comportamento positivo, alterar padrões negativos de conduta, padrões que eles são adoecidos. E essa a ação ela se dá por meio da comunicação, da linguagem, e muitas vezes não é pela fala, mas é uma linguagem verbal, não é só uma linguagem verbal, mas uma linguagem gestual, é uma linguagem do corpo, é uma comunicação que é feita a partir de outros signos. E aquilo que é comum entre esses 2 interlocutores, aquele que comunica e aquele que recebe a mensagem. Seguindo, comunicação, linguagem e relações de poder. Então, um novo tópico aqui para nós pensarmos agora.
Aí tem essa tirinha para nós, começarmos a refletir um pouco. "Eu vou matar essas pessoa tudo", tá errado. O certo seria: "Eu vou matar todas essas pessoas". "Eu vou matar todas essas pessoas". Agora sim. O que isso quer dizer? E aqui já vai uma dica, né, para o pessoal aí que se acha um grande linguista que fica corrigindo a fala e corrigindo a escrita dos outros, principalmente na rede social, que hoje é algo extremamente comum de nós observarmos, né. Isso demonstra, além de uma arrogância, demonstra uma ignorância, muitas vezes, em relação aos processos sociolinguísticos e etnolinguísticos, ou seja, características inatas do grupo social do qual o sujeito faz parte. E aqui nós também podemos pensar e refletir dentro de uma norma culta, que nós temos uma linguagem, né, que é formal e temos uma linguagem que é informal. O que nós vamos chamar de norma culta e norma coloquial. Quando nós falamos da norma culta, nós estamos falando de uma preocupação com a gramática normativa, ou seja, as normas. Então é uma ausência de gírias, a ausência de formas reduzidas, né, a ausência de erros, né, da construção frasal. E a gente busca ter uma fala eloquente, uma fala polida. Diferente da norma coloquial, que é sem preocupação com a gramática normativa. Pode ter o uso de gírias e uso de formas reduzidas, pode ter características ali da sua região, então tem formas de se falar contraídas. Então, por exemplo, alguns S's e R's de palavras elas são, tiradas, comidas ali, a gente fala que come letra, né. Então, ela tem uma outra forma de comunicação, porque ela não está no apego ali de todas as regras ortográficas, da sintaxe, da construção frasal. Isso é o que nós chamamos de norma culta e norma coloquial. Muitas vezes nós achamos que uma é melhor ou pior do que a outra, porém, entretanto, todavia, elas fazem parte de um contexto social que nós existimos. Se tiver alguém na nossa turma ou em qualquer lugar que fale brilhantemente a norma culta, meu amigo, né, eu vou falar que você vai precisar de uma avaliação psicológica, né. Justamente porque nem os linguistas, de fato, têm uma fala extremamente marcada por uma norma culta, como nós vamos observar daqui a pouco, porque ela tem um lugar e um espaço para que ela ocorra. E muitas vezes, quando nós queremos trazer essa norma culta dentro de um local no qual ela não cabe, é quando nós utilizamos o que nós vamos chamar de relação de poder. E essa relação de poder é uma relação de subjugar o outro a partir da fala, a partir da linguagem, a partir dessa comunicação. E aí vocês vão ver lá nas redes sociais que quando faltam argumentos, o argumento é o quê? É taxar o coleguinha como analfabeto e que não sabe ler não sabe escrever de forma adequada. E como eu já vi várias vezes, pessoas vão corrigir o outro e também escrevem errado. Então, né, minha gente, quem aí tem o VOLPE, né, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, decorado, sabe escrever todas as palavras com todas as suas exceções, sabe conjugar todos os verbos, sabe organizar gramaticalmente todas as classes da língua. Acho que não é algo muito comum, né. Mas seguindo, e aqui é interessante para a gente pensar, né. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. O que está acontecendo aqui? Gente, é a mesma fruta, porém em determinados lugares ela tem nomes diferentes, assim como o aipim, a mandioca, a macaxeira. É o mesmo a mesma coisa, porém ela apresenta nomes, formas de ser nominadas diferente a partir da sociedade no qual ela está inscrita, a partir da cultura da qual ela está sendo, identificada, a partir do tempo histórico. Então pode ser que hoje nós utilizamos algumas nomenclaturas que antigamente, não se utilizavam. Nós trazemos, né, algumas nomenclaturas novas. E uma para a gente pensar, uma que sempre dá uma grande polêmica, é nós pensarmos, por exemplo, no contexto da homossexualidade. Nós olharmos para a homossexualidade hoje, ela tem um conceito que não existia há anos atrás e que não existia lá no tempo antigo da Grécia Antiga. Quando nós vamos olhar as relações que os filósofos tinham, né, com os seus efebos, e aquilo não poderia ser chamado de homossexualidade da forma como ela é identificada hoje na nossa sociedade. E ela sofreu transformações no seu conceito e na sua ideia a partir do tempo. E isso também traz uma relação de poder, porque muitas vezes, e aí nós vamos discutir no decorrer, né, do nosso curso, por que que eu utilizo homossexualidade e não homossexualismo?
Então isso é uma característica para nós pensarmos aí dentro do conceito também da psicologia, dentro das ideias da psicologia. Isso são características, né, claro que agora já fugi até um pouquinho do assunto aqui, mas, determinados lugares, eles vão ter, então, formas, de identificar determinadas coisas. E isso pode chamar de variantes linguísticas, assim como pão, por exemplo, nós chamamos de pão de sal, outro chama de pão francês, outro chama de cacetinho, outro vai chamar de um outro nome, pão filão, ou seja, vão ter uma diversas nomenclaturas para identificar, porque está marcado pela sociedade, pela cultura e pelo tempo histórico. Wesley, mas o que que isso tem a ver comigo e por que que isso é importante? Porque enquanto psicólogos, o nosso sujeito, né, de análise, o nosso sujeito da análise, ele pode trazer ali expressões, falas que fazem sentido para ele, que se nós não compreendermos, nós podemos tomar condutas errôneas. Da mesma forma como nós temos que buscar adequar a nossa forma de comunicação ao sujeito ao qual nós estamos nos comunicando, ao nosso interlocutor. Justamente para que eu não caia numa relação de poder a partir da linguagem e também que eu não me faça ser compreendido pelo outro. Ou seja, eu tenho que falar a língua do outro. Seguindo, em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída por um certo número de procedimentos, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. E esse é um excerto, né, um trechinho ali da obra, A Ordem do Discurso, do Michel Foucault, que é um autor, um filósofo que vai percorrer aí a nossa formação. Michel Foucault, quando ele vai trazendo uma aula inaugural dele sobre a ordem do discurso, ele está mostrando, e é o que ele está querendo trazer aqui, que a linguagem, o discurso, né, ou seja, eu me comunicar, ele é uma forma de inclusão, mas também está marcado a partir dele procedimentos de exclusão, que é o que eu acabei de falar para vocês, né. E por quê? A forma como eu me comunico, a forma como eu falo, eu posso muitas vezes excluir sujeitos da possibilidade de compreender. E para além também de excluir esses sujeitos de compreender, que é uma forma de exclusão, que traz é um procedimento de exclusão. Haja vista, salvo o nosso colega que é da área do direito, se você ler uma peça jurídica, você vai compreender aquilo que está escrito lá? Não, você não compreende. E não é para você compreender, porque aquela escrita é uma escrita marcada dentro de um contexto social, dentro de um contexto, né, de grupo, dentro de uma classe de pessoas, que é para eles compreenderem e excluírem outras pessoas que não são capazes de compreender, que é o que nós chamamos então ali, nesse caso, de letramento jurídico. Para você ler uma peça jurídica e compreender, você tem que ter um determinado letramento. Não basta saber decodificar. Você tem que saber decodificar aquele tipo de texto, aquele gênero textual, o que nós vamos discutir nas próximas aulas. E da mesma forma, não é qualquer pessoa, trazendo ainda do campo jurídico, que pode escrever uma peça jurídica. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa específica, dentre eles, quais? O advogado. Ou seja, nem todo mundo pode dizer tudo, nem todo mundo pode falar tudo. E isso nós podemos ampliar não só na questão em si da fala e da escrita, mas na produção de conhecimento. Quais vozes são validadas na nossa sociedade? Quais vozes têm o poder de influenciar outros? E quais vozes elas não são ouvidas? Se você está ouvindo um político e um mendigo, né, uma pessoa em situação de rua, a qual você dá ouvidos? Um passa pela invisibilidade social, o outro, nem que seja para você rechaçar, você vai ouvir. Dentro de um contexto acadêmico, né. Por que que tá todo mundo aqui, né, então nessa hora aqui, não sei se tá vendo de manhã, tarde ou noite o nosso vídeo, mas por como que eu consigo prender a atenção de vocês durante aí pelo menos 30 minutos, vocês ouvindo e assistindo a nossa aula? Justamente porque eu trago um poder que vocês me ofereceram, que vocês estão me outorgando, que é o poder de poder falar de um contexto, de um conteúdo acadêmico para vocês. E isso é interessante para a gente conversar, porque o Foucault ele vai dizer para nós que o poder não se tem o poder, mas lhe é dado o poder.
Então, nesse momento, vocês estão me dando o poder de prender a atenção de vocês, de buscar ali me comunicar com vocês e tentar influenciar o comportamento de vocês, que é justamente compreender esse conteúdo. Então, quando ele vai falar sobre esses procedimentos de exclusão, é isso que o Foucault está querendo dizer. Que em determinadas circunstâncias, que em determinadas intencionalidades, nós podemos incluir ou excluir sujeitos a partir da nossa fala, a partir da produção do discurso. A ordem do discurso. O discurso nada mais é do que um jogo de escrita. De escritura. No primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca. No terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põe em jogo senão os signos. O discurso se anula assim em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante. E o que que ele está querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós podemos utilizar palavras que buscam que tenham outros conceitos, outras ideias e outros pensamentos. Eu posso utilizar por meio dos signos, seja ele sonoro, ou seja, a fala, seja ele os signos escritos, né? Então, alfanuméricos, as palavras, as frases, o texto, ele tem uma ordem do significante, ou seja, o que ele representa. Na nossa quarta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o signo, significante e significado, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. Nas próximas aulas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas, voltando aqui, o que que ele quer dizer? Então que esse discurso, ele pode ser mobilizado de certa forma para mudar ali a sua intencionalidade. Então, um Calvin aqui para a gente entender de forma mais específica. Estou com fome. Posso comer alguma coisa? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não estamos falando a mesma língua. E olha que interessante a gente pensar aqui nessa relação. O Calvin, quando ele vai pedir ali alguma coisa para a mãe, para ele poder comer, ele tem algo em mente. E qual é esse algo em mente? Comer ali os cookies, os biscoitos, né. Porém a mãe fala: "Claro, você pode comer, mas você vai comer uma fruta". E aí é o momento em que esses signos então, eles se subvertem, que esses signos eles são manipulados de uma outra forma. E quantas vezes também nós fazemos isso para nos beneficiar? Nós utilizamos da comunicação, da fala, para nos beneficiar. Eu como exemplo de novo vou lá para o texto jurídico. Quando lá nós temos num julgamento, a pessoa que vai lá fazer a pergunta para as pessoas que estão sendo ali, ou sendo julgado ou que estão ali como testemunhas, muitas vezes eles organizam o texto na fala de uma forma que a compreensão daquele texto é difícil. E a pessoa acaba falando, né, ou assumindo algo que na verdade não era, justamente porque ela não compreendeu aquilo que se falava. E e isso é um grande problema na nossa sociedade hoje. Não só pelas técnicas então que vão ser utilizadas para que essa comunicação fique ali, embotada, mas também, por falta de capacidade de interpretação de texto, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje aí na nossa sociedade. E para isso, então, é necessário nós pensarmos e refletirmos um pouquinho sobre os letramentos, né? O que que são os letramentos? Letramento é a nossa capacidade de compreender e utilizar diversas formas textuais dentro de um campo social. E para cada forma, gênero de discurso, nós temos um determinado letramento. Por exemplo, agora vamos falar sobre um letramento dentro da área médica. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Isso é uma característica de letramento. Por quê? Se nós formos falar em termos técnicos, isso faz ser compreendido para as pessoas que estão dentro dessa área de comunicação, dentro dessa esfera de comunicação, como Mikhail Bakhtin vai dizer. Essa esfera de comunicação, ela traz características daqueles sujeitos que são capazes de produzir aqueles gêneros e compreender aqueles gêneros, ou seja, se comunicar discursivamente a partir dele. Então
Termos médicos, para nós que não somos da área, médica, dificilmente vamos compreender. Aí quando ele fala: "Ah, é um furúnculo", quando ele traz para o coloquial, para aquilo que é comum para nós que somos de senso comum da área médica, é aí sim vai fazer sentido. Então entende como isso pode ser uma relação de poder? Entende como isso muitas vezes pode controlar o outro? Porque se ele não fala que é um furúnculo, qual é a intencionalidade que ele tem ali? Quais são os posteriormente, o que vai ser gerado naquele sujeito, aquela fala daquela forma. Isso é o que nós chamamos então de ordem do discurso e relação de poder. Isso é uma das suas facetas aí a partir, então, de nós pensarmos a partir do Foucault. Então, não há neutralidade, gente. Toda forma de comunicação não há neutralidade. Ela tem uma intencionalidade, ela alcança a sua intencionalidade na sua própria materialidade, que é a fala ou a escrita, tá? Então, Bakhtin, né, Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, ele vai dizer: o querer dizer do locutor se realiza, acima de tudo, na escolha de um gênero do discurso. O que que ele quer dizer com isso? Olha, a minha intencionalidade de falar, o meu querer falar, ele está marcado a partir do gênero que eu vou utilizar, ou seja, das características e da forma como eu vou me comunicar. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera de comunicação verbal. Ou seja, onde que eu vou falar? Então, onde eu vou falar e para quem eu vou falar, eu vou definir então como vai ser o meu discurso. Das necessidades de uma temática, do objeto do sentido, ou seja, que tema eu vou trabalhar. Do conjunto constituído dos parceiros, ou seja, com quem eu vou falar. Depois disso, o intuito discursivo do locutor. Por que eu quero falar? Sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade, ou seja, as marcas sociais, culturais e temporais que eu carrego. Eu, enquanto locutor, eu, enquanto comunicador, como emissor da mensagem. Adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido. Compõe-se e desenvolve na forma do gênero determinado. Esse tipo de gênero existe, sobretudo, nas esferas muito diversificadas da comunicação verbal, oral da vida cotidiana, inclusive em suas áreas familiares e íntimas. O que que ele quer dizer com isso? Independente de onde você está, com quem você fala, seja numa palestra numa faculdade, seja no bar da esquina, seja com o seu cônjuge, né, seja com o seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, seja com sua mãe, com seu pai, com seu filho, existem formas de você comunicar. Você constrói o texto de uma determinada forma. Sabe quando a gente fala com o bebezinho, tudo no diminutivo, tudo "nhe-nhe, belezica", aquela coisa toda? Isso é a escolha de um gênero do discurso. Eu escolho produzir o discurso de uma determinada forma com determinadas características, para atingir um determinado público, que é o bebê. Você não fala desse jeito, por exemplo, com o professor. Você não fala desse jeito com o seu chefe. Você não fala desse jeito com o juiz. Você não, da mesma forma como você não sai chamando os outros de meritíssimo na rua. Claro que, assim, o único doutor que não é doutor que é aceito pela sociedade é o nosso amigo, que agora me fugiu o nome, garçom. Então ele é amigo, é chegado, é doutor, é chefe, é mestre. Nós temos várias formas de chamá-lo, né, de comunicar ali. Mas, brincadeiras à parte, é nós compreendermos que para cada lugar, pessoa, sujeito, intencionalidade, para qualquer forma que nós vamos nos comunicar e para quem seja essa comunicação, não existe uma neutralidade. Nós escolhemos como falar, a partir de onde falar, quais palavras utilizar. Nesse momento é o que eu estou fazendo, eu estou buscando ali dentro do meu léxico, quais palavras eu posso utilizar para trazer compreensão a vocês. Então por isso que não há neutralidade. Toda fala ela tem uma intencionalidade. E aí se nós buscarmos um pouquinho, né, sobre Freud, nós vamos ver muito sobre isso, né. Freud ele vai trazer ali um dos seus métodos, né, o principal, a livre associação, no qual a partir dessa fala espontânea, a gente vai trazendo elementos para se pensar ali a nossa relação com o nosso id, nossa relação com o nosso inconsciente, a nossa relação de vida. A fala, ela tem poder de controlar o outro muitas vezes. E aqui, né, vai já uma dica,
Quando você fala alguma coisa para outra pessoa e fala: "Não, desculpa, eu não queria falar isso", mentira, você queria. Você só não tinha coragem de falar. Então não há neutralidade. Tudo aquilo que você fala, você tem uma intencionalidade. Seja para dar vida, seja para dar morte, né, como diz lá na Bíblia, né. A língua serve para dar vida ou serve para dar morte. E por quê? Porque a palavra é aquilo que traz à existência algo, tá. Não só no sentido bíblico, mas no sentido linguístico. O eu só existe na relação com o outro. O Wesley só existe porque vocês me chamam de Wesley. Eu não me nomino, o outro me nomina. O outro me traz à existência quando me chama, quando me nomina, tá. Então não existe neutralidade. Da mesma forma como, a forma como você vai me chamar, seja pelo meu nome, seja pela minha titulação, seja por um apelido, seja por uma forma pejorativa, seja por uma forma raivosa, tudo isso não tem neutralidade, tem uma intencionalidade da ação dessa fala. Então é isso que, a partir do Foucault e a partir do Mikhail Bakhtin, nós vamos compreender aí na ordem do discurso e das relações de poder. E chegamos ao fim então da nossa aula de hoje. Eu vou deixar um fórum aqui para vocês tirarem algumas dúvidas, caso ainda tenham ficado alguma, e ficamos por aqui então, gente. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.